eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e a minha proclamação não foram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Repita comigo: para que a vossa fé não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim que possamos compreender o que por Deus foi otorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo poder humano, mas sim com as palavras ministradas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Senhor, que a tua graça e o teu poder venha sobre nós através da ministração dessa palavra. Capacidade humana é insuficiente para, com um discurso que não está escrito, poder alcançar a vida de todas as pessoas. Esse é o mistério da palavra viva, palavra que vai entre a alma e o espírito. É essa que nos fortalece. Eu te peço que nessa noite venha apenas me usar como instrumento, tão somente um instrumento na tua presença, para que todos nós venhamos a ser abençoados. Porque, meu Pai, nós estamos aqui porque cremos no nome do Senhor Jesus. É por intermédio dele que as nossas orações chegam a ti. E é para ele que nós rendemos a honra e a glória nessa noite. E o poder venha dele sobre as nossas vidas, para que todos nós sejamos abençoados. Amém? Pode ser assim na tua vida? Então tá bom, graças a Deus. Hoje muitas vezes nós enfrentamos algumas circunstâncias e algumas dificuldades, e há tempo que eu venho vos falando a respeito de entendermos as coisas espirituais. Porque hoje existe um evangelho de homem, existe um evangelho que cobra, existe um evangelho que massacra, existe um evangelho que quer pôr preço nas coisas de Deus, existe um evangelho que quer condicionar as pessoas. Por exemplo, tem gente que acha que crente, e estou usando o termo crente, você vai entender por que eu não uso. Eu acho uma coisa abominável chamar um cristão de crente, né? Porque os crentes, eles acham que o poder de Deus está na roupa, né? Ou o crente acha que o poder de Deus está na situação que você está. Essa semana eu publiquei um versículo lá no meu Face e estava escrito assim. Deixa eu tentar lembrar onde é. Salmo 139, se eu for ao mais alto, se eu pusesse asas e fosse ao mais alto, ou se eu descesse até o mais profundo, o Senhor estaria em todos os lugares. E o crente acha que se ele for em um lugar específico, por exemplo, vou ser bem claro
no que eu estou te falando. Se ele for numa madrugada orar, ele vai ser mais atendido do que você orar na tua casa. Porque o crente hoje, ele acha que se ele fizer um sacrifício, o Senhor Deus vai ouvir melhor. Ou se o crente falar assim, eu vou fazer tal coisa, vou ficar sem comer chocolate. Você que é chocólatra? Eu não sou, mas se quiser comprar um chocolate zero, branco, eu aceito de presente, viu? Né? Pode ser daquele da Cacau Show, né? Que custa R$ 2,50, aquele tabletinho, porque não faz maior. Mas é assim, é só para uma mera lembrança. E tem gente que acha assim, não, eu vou parar de comer chocolate porque Deus vai me dar força. Viu? Deus não vai te dar força por causa disso. Porque primeiro a gente não pode jejuar por nós. O jejum é uma instrução de Deus quando o precisar. Quando você não estiver orando muito, você precisa jejuar. Por quê? Para a tua carne enfraquecer literalmente. E daí você vai orar pelos outros. Porque não dá para fazer jejum por você mesmo. Porque não tem validade. E o crente, ele começa a criar essas circunstâncias. E começa a se afastar do poder de Deus. E Paulo escreve assim, cara, quando eu fui até vós, eu não fui com um discurso eloquente, nem me ostentando que eu era o apóstolo escolhido por Jesus ou Cristo. Ele foi anunciar o testemunho de Deus. Por isso ele decidiu ir ao nosso encontro em nome do Jesus crucificado. E hoje o Jesus crucificado está fazendo falta no nosso meio. Porque nós aprendemos alguns caminhos que o homem faz com a inteligência dele. Esse negócio de ter uma roupa específica para louvar a Deus. Tem igrejas de crentes que estão dizendo assim, você tem que tomar banho de roupa. Porque se Jesus voltar e você estiver pelado debaixo do chuveiro, você não vai. Me mostra na Bíblia isso. Mas as pessoas falam, e as pessoas não leem a Bíblia, e acreditam tudo que os outros falam. E daí começa a viver um evangelho de luta, um evangelho de problema, um evangelho de tristeza, que ela está sofrendo porque Deus está pesando a mão sobre ela. Querido, acorda. Paulo falou assim, foi sobre muita fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, porque a minha mensagem, a minha proclamação, não era com palavras persuasivas, mas era pelo conhecimento da demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e servir a Cristo é tão gostoso e tão fácil, porque não tem peso. Você vê quantos contraditos, lá em Mateus, eu não lembro agora o capítulo, mas Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é, e o meu fardo que é leve. O que vale mais? A palavra persuasiva das pessoas ou o poder do Espírito Santo? E quantas vezes que estamos deixando o poder do Espírito Santo? Estamos deixando, porque as coisas do mundo tentam nos afastar. Quantos dias de luta, quantos dias de tentação, quantas vezes que o diabo quer nos derrotar, quantas vezes que enfrentamos situações que perdemos a linha. Aí o diabo fala, você vai para o inferno. Fala para ele, eu não vou para o inferno, porque eu fui comprado e lavado no sangue do Cordeiro, e não é os probleminhas dessa vida que vai me afastar. Pode me entristecer, porque lá em Romanos também Paulo fala assim, tem dia que você está de paciência cheia, mas fica tranquilo, a noite vai passar, e quando nascer o sol, a justiça do Senhor virá sobre a tua vida. Amém? Sabe por que ele fez isso? Para que a nossa fé não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós não somos o que somos porque somos alguma coisa. Dá para entender isso? Nós não somos o que somos porque somos alguma coisa. Nós somos o que somos porque somos pelo poder de Deus. Fecha teus olhos um pouquinho. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade, louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. Você entendeu que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor? E quando eu falo para você que eu fico feliz de ter viajado um final de semana inteiro e as coisas têm andado redondinho aqui, é porque a igreja é tocada pelo poder de
Deus. Porque não é pelo homem que a gente faz as coisas. Não é porque o homem está que Deus vai estar. Deus está. Se o homem estiver ou o homem não estiver, Deus vai estar. E quando nos aproximamos dele, o poder dele vem sobre a nossa vida. Porque nós não estamos aqui fundamentados na sabedoria humana, mas estamos aqui no poder de Deus. E esse poder de Deus quer te alcançar nesta noite. Mesmo que você esteja assim que nem eu, num dia triste, cheio de problemas, cheio de coisa, descansa. Não é pelo nosso mérito, é pelo poder do Senhor Jesus que estamos aqui. Não é pelas coisas que nós enxergamos, é pelas coisas que nós vemos no espiritual. Não é aquilo que é palpável, é a nossa fé que traz o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Coloque a mão na altura do teu coração. Eu quero que você aprenda a começar a viver o poder do Espírito Santo de Deus. Quero que você aprenda a viver pelo poder de Deus. Hoje eu estava no carro com a Miriam ouvindo uma música e a música falava que primeiro o reino, um sertanejão. E você percebeu quanto tempo que a gente perde? Por exemplo, hoje é terça-feira, amanhã é quarta. Você percebeu quanto tempo? E por favor, se você ainda não havia observado dessa forma, comece a viver assim. Eu estou te pedindo, em nome de Jesus. Você percebeu quanto tempo que nós perdemos preocupados com amanhã, com uma coisa que não estava na nossa mão? Ai, amanhã será que eu vou ter dinheiro para mistura? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Ah, meu Deus, mas tal coisa está me angustiando. Viu? Tem coisa que não está mais na nossa mão. Mas a promessa em Mateus capítulo 6, ele falou assim: velho, não vai faltar nada para você comer, porque eu cuido de você. Porque na nossa vida não vem as coisas pelas palavras, vem pelo poder de Deus. E o poder de Deus é soberano sobre todas as coisas. Por mais que Satanás quer te oprimir, falar para você que não vai dar, o teu comércio não vai passar, você pode ser mandado embora no final de ano, como é que você vai enviar? Para! Fala assim pro diabo: diabo, não vai mais entrar na minha mente. Minha mente pertence ao Espírito Santo de Deus. E quando a mente pertence ao Espírito Santo de Deus, você descansa nele. Não é nas coisas do mundo, é nas coisas dele. E ele prometeu. E a própria palavra fala que ele não é filho de homem para mentir, nem homem para se arrepender daquilo que falou. Mas nós estamos sendo persuadidos pelo mundo. O mundo está mostrando desgraça. Irmão, tudo que está acontecendo estava previsto. Descansa. Descansa. Porque tudo está previsto. Aliás, não cai uma folha da árvore se Deus não a permitir que a caia. E agora a gente está queimando o neurônio com coisa que não está na nossa mão. Os seus filhos não estão na tua mão. Viu? Tá. Filho a gente cria e dá exemplo. Vai chegar uma altura, vai decidir o que vai fazer da cabeça dele. Mas o que eu faço, pastor? Ore por ele. Ore, demonstre amor. Seja o exemplo e ore. Ah, mas e o meu emprego? Também não está na tua mão. Ah, mas e a minha empresa? Também não está na tua mão. E você percebeu que é com isso que ele está cercando as nossas vidas? Aí ele vai pôr no problema. Aí você fala: pô, não estou enxergando nada. Irmãos, tinha um carinha que era auxiliar do profeta. Coitado, não enxergava nada também. Era só um ser materialista. Um dia o rei mandou cercar, cercou a cidade. O pivete saiu lá e falou: ih, rapaz, ferrou, irmão, ó, cheio de cavalo para matar a gente. O profeta levanta e fala assim: cara, atrás dele tem mais gente por nós do que eles que vieram matar a gente. Eu quero que nesta noite você abra a tua visão espiritual e comece a glorificar a Deus. Porque não importa como está terminando a terça-feira, nós já vencemos a terça-feira. Chegamos aqui vivos porque Deus quis que estivéssemos vivos. Amanhã, velho, dorme bem, porque amanhã Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua vida. Ele tem essa promessa. Em vez de se preocupar, descansa. Descansa, porque Ele é teu pastor e não vai te faltar nada.